Capítulo 1151 O sistema de estigmas de origem. O Pai Árvore e Hélios podem trazer esse potencial para a realidade. Eles podem usar os deuses da origem selados para criar armas que qualquer um pode usar. Essas armas são úteis até mesmo para os deuses da origem, então certamente ajudarão os gigantes da ordem. Infelizmente, os gigantes da ordem não serão capazes de exercer todo o seu poder. Eles são apenas transcendentes. Eles não podem utilizar totalmente mais do que um artefato de origem de alto nível. Somente os soberanos da lei podem utilizar plenamente um artefato de alto nível com um conceito nele. Portanto, dar armas seladas aos gigantes da ordem seria um desperdício. É por isso que Hélios decidiu desviar-se do esquema de Soverique e criar algo especialmente adequado para gigantes da ordem. Eles planejam usar gigantes da ordem como recipientes externos para selar os artefatos com os deuses da origem dentro deles. Eles criarão uma runa que irá sincronizar com o artefato e capacitar os gigantes. É possível, já que Soverique criou o artefato copiando o mecanismo do mecanismo divino usado para selar Estélios. Esta runa precisará do poder divino da ordem e da energia cósmica usada no artefato para funcionar perfeitamente. O motor divino original não precisava de energia cósmica, mas é necessário para este ou não funcionará. Gigantes da ordem já estão lutando para selar demônios. Já existe uma alta taxa de mortalidade e eles não conseguem nem mesmo selar lordes demônios, então não há como eles conseguirem selar deuses origem que são equivalentes a reis demônios. O artefato já está selando os deuses da origem, mas eles precisam de uma maneira de se fundir com o artefato para usar os deuses da origem dentro dele. É por isso que eles precisam adicionar energia cósmica. Se eles usarem energia cósmica, cada runa se tornará mais cara que as armas Origin. Em comparação, um estigma divino, que é a runa mais poderosa, só precisa de energia divina que pode ser facilmente criada por qualquer deus. O que pretendem criar é mais do que isso. O Pai Árvore não concordou. Não vai funcionar. Já é um milagre usar deuses da origem que não desejam poder. Seus conceitos não permitirão que sejam usados dessa forma. Além disso, será ruim se funcionar. Os conceitos dos deuses da origem podem usar essa runa para ignorar seus selos. Eles irão corroer a integridade dos selos e escapar. Ou eles podem simplesmente matar seu hospedeiro indiretamente dessa forma. Isso é verdade. Hélio considerou isso novamente. Ele não percebeu essa falha antes. Que tal usarmos sua conexão com a matriz da lei para criar uma cortina da matriz da lei nos gigantes? Usaremos seus fragmentos de ordem como âncoras para a matriz da lei. Criarei uma runa independente dos estigmas de origem para isso e agirá como uma armadura que os protegerá. Essa é uma boa ideia. Deveria ser capaz de alcançar pelo menos a proteção do conjunto da lei. Hélios disse antecipadamente, e eles finalmente poderão usar a energia Origin também. Mas haverá fragmentos de ordem suficientes em seus corpos depois que terminarmos de fazer os estigmas de origem. Essa pergunta apagou o entusiasmo de Hélios. Vai ser difícil, ele admitiu. Isso exigirá a utilização habilidosa dos fragmentos da lei. E provavelmente muitas rodadas de refinamento e otimização dos estigmas de origem antes que você possa obter fragmentos extras de ordem para o que propõe. Hélios recuperou o entusiasmo ao imaginar o efeito do sucesso deles. Ele disse com entusiasmo, se tivermos sucesso, os gigantes da ordem finalmente serão capazes de mostrar um fragmento de todo o seu potencial. O pai da árvore não ficou tão impressionado com a perspectiva deles. Eles não podem se comparar à Legião 5, mas será o suficiente para usá-los na Era da Conquista. Hélios resmungou um pouco, apenas dragões podem ser comparados à Legião 5. Fim do capítulo. Capítulo 1152 Um projeto paralelo versus o projeto principal. Pode ser injusto comparar os gigantes da Ordem com a Legião 5, mas o Pai Árvore não mudou sua postura. Meu ponto ainda permanece. O que eles conseguirem será bom o suficiente. Você tem um ponto. O Pai da Árvore concedeu. Eles terão pelo menos o poder de um soberano da lei. Isso será fácil de conseguir.
Mas será muito difícil torná-los mais fortes do que isso. Isso vai depender da qualidade dos estigmas de origem. A era da conquista pode começar a qualquer momento, então é melhor começarmos. Os dois discutiram enquanto trabalhavam no plano. Outros clones se juntavam de vez em quando, mas a maioria deles estava ocupada com outras coisas. Este projeto tem grandes implicações para Lydian, mas é apenas um projeto paralelo. É um projeto paralelo porque não se compara ao que Sovereign está trabalhando atualmente e não é sua maior prioridade. Portanto, a maioria dos clones está ajudando Sovereign com os imensos cálculos de que ele precisa para a matriz jurídica de 9 eixos que ele está fazendo. A matriz da lei carregará os deuses da origem para os gigantes da ordem enquanto eles usam sua habilidade divina para tirar vantagem dos deuses da origem. Lydian irá ajudá-los a conseguir isso criando uma runa a partir de sua habilidade divina que irá drenar o poder dos deuses da origem selados. Este sistema será muitas vezes melhor que o Demogorgon anterior, mas ainda tem alguns limites. Por um lado, o fornecimento de deuses de origem é mais limitado do que o fornecimento de demônios. Além disso, eles podem não estar dispostos a capturar mais deuses da origem por causa do custo proibitivo de fazer os selos e a energia divina. Assim, o número de gigantes da ordem que eles podem capacitar será reduzido. Mesmo o plano deles de fazer com que vários gigantes da ordem possam usar um único deus de origem para obter poder não superará esse problema. Mas os gigantes da ordem com este sistema serão muito mais fortes. Mesmo que os dois façam o pior possível para criar os estigmas, todos os gigantes da ordem terão um poder que está pelo menos no nível de um Demogorgon 5 estrelas como Hack. Isso significa que o poder mínimo que eles obterão é equivalente ao dos titãs da lei. Portanto, este sistema supera os Demogorgons em qualidade. O outro limite é que nenhuma outra raça poderá usar este sistema, então Lydian não poderá usá-lo para nenhuma outra raça sobre a qual ganhe o controle. Não há solução para isso. A vantagem é que este sistema é totalmente seguro, portanto nenhum gigante da ordem será desperdiçado em seu uso. Primeiro usamos o sistema Demogorgon para eliminar os fracos. Depois selecionamos os Demogorgons mais bem-sucedidos para carregar os deuses da origem. Devemos combinar os dois sistemas para a máxima eficácia do sistema do deus origem. É uma boa ideia. O sistema Demogorgon garantirá que apenas aqueles que puderem extrair o máximo de poder do sistema do deus origem serão usados. Pense no projeto Origin Stigmata como uma missão secundária, enquanto ganhar o controle do fragmento de poder é a missão principal. Fim do capítulo. Capítulo 1153 As consequências. Eles discutiram enquanto trabalhavam. Eles não precisam do sistema Demogorgon, mas isso não significa que vão desperdiçá-lo. Eles podem evitar muitas mortes de gigantes da ordem se abolirem completamente o sistema Demogorgon, mas não farão isso porque querem maximizar o uso do sistema Origin Stigmata. Demogorgons que podem resistir confortavelmente aos nobres demoníacos, que são os Demogorgons de 4 estrelas, terão uma capacidade maior de poder e podem extrair mais dele dos deuses da origem selados. Muitos Demogorgons morrerão para que um único Demogorgon de 4 estrelas seja criado, mas é um sacrifício que os gigantes da ordem têm que fazer. Se a Legião puder utilizar a preciosa energia cósmica para maximizar a eficiência do sistema Origin Stigmata, então eles certamente poderão sacrificar gigantes da ordem para garantir que a energia cósmica não seja desperdiçada. O reino da vida retomou sua atmosfera pacífica sem que ninguém soubesse sobre seu encontro com a morte. O mundo recomeçou como se nada tivesse acontecido. Tudo o que sabem é que alguns seres terríveis apareceram de repente e desapareceram assim como surgiram. Ninguém sabia que o Deus Rei gastou uma enorme quantidade de energia divina para isolá-los e protegê-los. O Pai Árvore fez isso para evitar que os deuses da origem escapassem, mas eles não sabem disso e não precisam. O Pai Árvore não os corrigiu quando o elogiaram por protegê-los e afastar os invasores. Ele fez isso, mas não por causa deles. Ninguém jamais saberá a verdade da luta porque os participantes da luta optaram por permanecer calados sobre ela.
Seus patrocinadores foram derrotados ou a traíram. De qualquer forma, a marca não está mais na palma da mão dela. Isso significa que ela está exposta ao Deus Rei. Porra! Ela a amaldiçoou. Então ela começou a correr em direção à fronteira. Ela está exposta sem a marca para escondê-la, então ela está tentando escapar. Ela não usou sua forma completa para correr, apesar de seu desespero para sair daqui o mais rápido possível. É mais rápido, mas ela vai se destacar. Ela também não informou os outros rebeldes. Se eles ainda não perceberam o desaparecimento da marca, então deveriam morrer. Ela não vai fazer o favor de informá-los. Não quando ela não quer que eles escapem junto com ela. Esse tipo de movimento certamente atrairá atenção e suspeitas. Ela passou pelos prédios da cidade em que está atualmente em sua velocidade mais rápida até deixar a cidade completamente. Então ela escolheu uma direção mais próxima da fronteira para correr. É uma linha reta em direção à liberdade, então ela poderá chegar lá no menor tempo possível sem usar sua forma colossal. Ela não foi muito longe. Ela viu um ser verde olhando tudo de fora da cidade. O ser é vagamente humanoide, mas é feito de partes de plantas e não de carne e osso como os gigantes. Está levitando no ar e observando-a em silêncio. É como se estivesse esperando por ela aqui mesmo. Um guardião! Ela exclamou em desespero. Ela esperava e temia esse resultado, mas ainda sentiu choque e medo quando aconteceu. Há apenas um guardião e ela está em um ambiente aberto, mas mesmo assim foi encurralada. Renda-se, disse o The Guardian. Não falou com a boca. Seu sentido divino fez as palavras e também expressou a confiança do guardião. Ela caiu em desespero imediatamente. Se um guardião estiver aqui, significa que o Rei Deus sabe exatamente onde ela está. Isso significa que ela não pode escapar. A guardiã tem apenas 1 metro de altura, enquanto ela tem 40 metros em sua forma atrofiada. Ela é muito maior que o guardião. Infelizmente, seu tamanho não lhe dará uma vantagem aqui. Fim do capítulo. Capítulo 1154 Doce Vingança. Ela, mais do que outros, conhece o poder por trás do recipiente de um deus. É uma boa ideia se render. Ela sentiu vontade de se ajoelhar e implorar por perdão. Certamente o Deus Rei irá aceitá-la se ela fizer um juramento de lealdade. Afinal, ela é uma transcendente rara. Mas então ela lembrou que o Deus Rei é Hélios. É o mesmo Hélios que matou seu irmão gêmeo. É o mesmo Hélios que traiu seu pai e o substituiu. Ele não apenas fez isso, mas também matou os outros deuses e matou o pai dela. Ela não se importa com o pai, mas se preocupa com o legado que perdeu por causa da morte dele. Se não fosse por Hélios, ela já seria um grande deus ou estaria prestes a se tornar um. Para piorar, está a morte de sua cuidadora, Tia 20. A revolta de Hélios levou à morte do único ser que era seu verdadeiro pai e mãe. Se o Colosso não tivesse vindo salvá-la do formigueiro e a mantido escondida, Tania não teria sobrevivido até hoje. Mesmo assim, Tia 20 teve que se sacrificar para protegê-la, então ela deve se vingar da única pessoa com quem ela se importou. Todas essas lembranças reacenderam a raiva adormecida dentro dela. Então ela não se rendeu. Ela rugiu e liberou sua verdadeira forma e depois sua forma colossal. Seu corpo cresceu até uma altura de 100 metros. Então ela aumentou 10 vezes para atingir 1 quilômetro de altura. Ela rugiu valentemente: morra! A lei da ordem em seu corpo concedeu aos gigantes da ordem imensa defesa física e mágica, mas também limitou seu potencial e poder. Eles estão presos dentro de um corpo que não pode ser ferido facilmente, mas não podem usar sua grande força de maneira eficiente sem armas. É por isso que eles criaram runas. Mas os deuses se foram, então eles não têm mais runas, estigmas divinos ou habilidades divinas especiais de sua herança divina. Enquanto outros transcendentes usam armas de origem e energia de origem para amplificar sua força, os gigantes da ordem não têm nada para utilizar plenamente sua força, muito menos amplificá-la. A morte dos deuses paralisou os gigantes da ordem, enquanto o reino da vida é a única fonte de poder para os gigantes da ordem.
É por isso que os deuses da origem tiveram que vir e atacar o pai da árvore pelos segredos do Demogorgon. Seja qual for, porque qualquer gigante de ordem que eles levantarem será inútil. Se os gigantes da ordem não podem lutar na Era da Conquista, então é inútil preocupar-se em assumir o controle de um avião. Eles também poderiam lutar por conta própria. A outra opção é trazer corridas de outros aviões, mas isso também não funcionará. Há uma razão pela qual os gigantes da ordem são os únicos a sobreviver no avião e por que foram expulsos do antigo campo de batalha. Eles são os antigos deuses, então sabem que não vai funcionar. Tania não foi a única que foi capturada naquele dia. Demogorgues e guardiões foram enviados em massa para prender os espiões e infiltrados. Muita mão de obra foi mobilizada para esta agenda, mas apenas alguns dos espiões foram capturados na cidade. O resto conseguiu escapar do reino da vida. O Pai Árvore poderia ter capturado todos eles de uma vez se quisesse e poderia ter bloqueado as fronteiras para que nenhum deles pudesse escapar. Mas isso custará energia divina. Ele já gastou muita energia divina na luta. Esses rebeldes não valem a pena gastar mais energia divina. Além disso, é bom deixá-los ir. Ele fez questão de marcar cada um deles para que seus guardiões pudessem rastreá-los. Os rebeldes fugitivos conduziram seus demogorgues e guardiões diretamente para suas bases de operação e seus numerosos esconderijos. Fim do capítulo. Capítulo 1155 A mentalidade para a grandeza. Os espiões que escaparam implicaram os outros rebeldes na sua tentativa de escapar da perseguição. Dessa forma, mais de 10.000 que se infiltraram em seu reino foram capturados. Isso lhe forneceu muitos materiais experimentais. É o que eles deveriam fazer. Afinal, ele salvou suas vidas dos perversos deuses da origem que os transformaram em homens-bomba. Então, novamente, as origens podem não ser completamente perversas. Afinal, eles concederam aos rebeldes uma forma de resistir ao reino da vida. A nota que receberam não foi inútil. Escondeu os rebeldes da sua vista, tal como foi prometido. Ele não podia vê-los, mas podia ver vestígios de sua ausência. Foi como ver as pegadas de um homem invisível caminhando na areia. Ele ficou surpreso quando viu as pegadas pela primeira vez, mas não conseguiu ver o que as criou. Foi assim que ele soube que algo estava acontecendo. Todo o seu reino é seu domínio. É como um corpo de água do qual ele pode sentir cada centímetro. Mas bolhas apareceram de repente na água. Ele não consegue ver o que está dentro da bolha, mas pode sentir sua presença e determinar seu tamanho. Talvez outro deus teria sido enganado pelas marcas, mas não ele. Ele possui o domínio da ordem, o que aumenta sua percepção e controle do mundo. O Supremo Celestial anterior foi capaz de usar o domínio da ordem para monitorar todo o plano e o plano principal nem era seu domínio. O Deus origem das trevas e aqueles com conceitos relacionados são os melhores em se esconder. Mesmo o seu domínio da vida só pode simular a sua capacidade de escapar à detecção, manipulando assinaturas de vida para se misturar com o ambiente. Então eles pensaram que poderiam acertá-lo rapidamente e contrabandear bombas por todo o seu reino. A luta entre o Pai Árvore e os deuses invasores da origem é apenas uma situação branda em comparação com a corrida pela tomada de poder em todo o reino. Quase todos os planos vulneráveis passaram por guerras e a intensidade dos conflitos aumentou à medida que se aproximava a Era da Conquista. O Pai Árvore está em uma situação favorável, ao contrário de outros deuses. Ele pode defender seu reino e sua fonte de fé enquanto outros deuses têm que observar enquanto os deuses da origem se agitam no plano. Alguns deuses que ousaram resistir foram exterminados junto com todo o seu panteão. Se não fosse pelo fato de que o plano divino protege o plano de invasões externas, então a maioria dos planos divinos teriam sido destruídos e os deuses estariam à beira da extinção em todo o reino. O Pai Árvore foi atacado em quase todos os planos em que seus avatares estão, mas ele não tem esses problemas porque não precisa do plano divino para sobreviver. Ele também não é nada fraco, mas ainda assim desistiu da maioria de seus aviões.
Cada avatar possui mais de um domínio e acesso ao reservatório de energia divina que ele coletou em vários planos. E como ele está no avião principal, ele pode dar tudo de si no avião. Por outro lado, os deuses origem devem ter cuidado no plano, com medo de destruir a matriz legal do plano e expô-la ao vazio. A manipulação da matriz da lei é a sua força, mas está impedindo-os de permanecer no reino. Mesmo assim, o Pai Árvore desistiu de alguns planos porque a luta não valia o gasto de energia divina. O que vocês acham da visão do primeiro sábio? Em outras notícias, feliz ano novo a todos. Fim do capítulo. Capítulo 1156 O Supremo das Bestas. O Pai Árvore desfrutou de mais derrotas do que vitórias em suas lutas por todo o reino. Ele sofreu muitas perdas porque, apesar de todas as suas vantagens, também estava em enorme desvantagem energética. O plano Zargote é um dos poucos planos em que o plano divino o ajudou a formar um domínio. Ele poderia encurralar os deuses da origem no plano Zargote por causa de seu domínio. Mas não existem domínios para ele em outros planos, então seus avatares morreram sob o ataque implacável de imortais. Os deuses da origem usaram sua imortalidade ao máximo. Eles atacaram todo o reino dos céus em uma tentativa de reunir recursos e mão de obra. Então, apesar da presença de um poderoso celestial em um avião para detê-los, eles ainda venceram. Algumas raças caíram e foram escravizadas em todo o reino. Eles perderam o controle do avião por causa da guerra. Enquanto isso, algumas outras raças fortes, como os macacos sábios de batalha, nem sequer sentiram o caos causado pela guerra. Suas vidas continuaram as mesmas. E algumas raças mais fortes foram ainda mais longe para invadir outros planos para expandir seu poder. A corrida Viper é uma dessas corridas. Eles invadiram 2 aviões. Um deles é o avião Viruti. Eles são preguiçosos como a maioria dos elementais da Terra. Eles gostam de dormir a maior parte do tempo. Eles não são uma raça violenta. Se forem deixados sozinhos, eles não se moverão. Eles absorvem a energia da luz e a usam para fundir mana a si mesmos, para que fiquem cada vez mais fortes, mesmo quando dormem. Eles são semelhantes aos dragões nesse aspecto. Enquanto outras raças no avião lutavam e matavam umas às outras, os Estelos estavam silenciosamente ficando mais fortes. Eles aumentaram em poder e também em tamanho. As raças ao seu redor pensavam que eram montanhas em crescimento. E como não se moviam, eram considerados inofensivos. Seu corpo terreno foi refinado pela luz do sol dia após dia, até que se tornaram translúcidos como cristais transcendentes. Aqueles que escolhem o caminho de sua habilidade divina como titãs da lei despertam ainda mais sua habilidade divina. Eles se tornam completamente transparentes como vidro. Podem parecer figuras de vidro, mas não são frágeis como o vidro. Eles são tão resistentes quanto o diamante com infusão de origem. Nesta fase, torna-se quase impossível derrotá-los. Sua habilidade divina torna-se assustadora de experimentar. À primeira vista, a corrida de Estelos é forte, mas não especial. Sua defesa física é muito alta, por isso é difícil prejudicá-los com ataques físicos, mas eles são fracos para disparar ataques elementais. Sua força é medíocre e sua velocidade é apenas média, apesar do aumento à medida que ficam mais fortes. Todas essas características são comuns aos elementais da Terra. Mas o que tornou os Estélios verdadeiramente aterrorizantes foi sua capacidade de refinar seu corpo na arma mais afiada. Eles usam a luz para aumentar a dureza inata do seu corpo e podem transformar essa dureza em nitidez, transformando seus corpos em armas capazes de cortar todo o resto. Um Stelos pode transformar seus apêndices em armas com uma nitidez incomparável. É uma vantagem terrível sobre outras raças que precisam pesquisar armas e gastar recursos para comprá-las. Foi assim que eles se tornaram os mestres indiscutíveis do avião. São pacíficos, mas estão no topo da cadeia alimentar porque nada os pode ameaçar. Qualquer coisa que tentar será cortada em pedaços com um único ataque. Infelizmente para eles, sua incrível defesa e armas afiadas atraíram o olhar de uma raça poderosa.
Apesar do poder que os estélios possuem, eles vivem em paz com os outros. É por isso que a atual força de resistência montada para defender o avião está repleta de vários tipos de corridas no avião. Todo mundo quer proteger seu avião juntos. Fim do capítulo. Capítulo 1157 Senhores Supremos Preguiçosos. Cada estágio dos estelos é diferente em forma física dos outros, mas a variedade que eles trazem para esta assembleia não pode ser comparada à variedade que as outras raças representam. Pode-se ver pessoas plantas, pessoas feras e estelos de diferentes tipos até onde a vista alcança. Existem mais de 2 bilhões de entidades nesta força de resistência. E isso é apenas uma hora de chamado às armas. Se tivessem mais tempo, conseguiriam reunir mais gente para defender o avião. À frente da resistência estão os líderes do plano e os seres mais fortes daqui. Eles estão discutindo a situação da invasão. A Estelos disse: acabei de receber a notícia de que a fortaleza no antigo campo de batalha caiu. Os inimigos estarão aqui em breve. Este Estelos parece um elemental do fogo, mas seu fogo é líquido, então sua figura parece ser formada por lava. É um Estelos que se tornou um deus da origem através de outro caminho diferente de sua habilidade divina inata. Tão rápido? Um Dezu perguntou surpreso. Não se passou mais de 1 hora desde que eles atacaram. Como eles podem ser tão rápidos? As outras raças não se importaram com a fraqueza da fortaleza no passado. Eles usaram isso a seu favor para o contrabando. Eles até foram libertados quando foram pegos contrabandeando pelos estelos. Os estelos eram muito complacentes. Eles não gostam de violência, estresse e barulho, então foram aproveitados pelas outras raças. Agora chegou a mordê-los. Portanto, eles não podem apontar o dedo agora que estão colhendo as repercussões da sua negligência. O deus Origem Estélios não disse nada diante daquela acusação silenciosa. Ele é o único deus Origem de toda a sua raça aqui no reino dos céus. Ele também é o único deus da origem em todo o plano, então ele tem a autoridade máxima. A supressão do reino dos deuses de origem faz com que estelos de nível de deus de origem não consiga dormir no reino. Isso é muito sacrificado para garantir a segurança de seu avião, então todos eles deixaram o avião e o antigo campo de batalha. Eles pensaram que nada poderia ameaçá-los, então não se preocuparam com uma invasão. Eles estavam errados. Outro líder perguntou ao deus Origem Estelos, quando pode vir o reforço de Estelos. O Supremo Celestial balançou a cabeça e disse: não é possível que venham reforços. Os invasores cercaram o avião com navios de guerra e fortalezas de guerra, capaz de escapar, mas certamente não um exército de deuses de origem. O deus da origem Estelos os encorajou: não se preocupem. No momento, estamos negociando com os líderes do inimigo. Só temos que esperar até que eles cheguem a um acordo amigável. E se seus líderes não souberem o que é bom para eles, vamos pisoteá-los. Os líderes ficaram à vontade com isso. Eles têm fé nos deuses da origem de Estelos. Sua habilidade divina é tirânica nesse estágio. Sua habilidade divina é composta de apenas 2 leis, terra e luz, mas é tão poderosa que nada pode resistir a eles. Eles podem atravessar tudo e todas as barreiras. Os líderes passaram o resto do tempo discutindo como defenderiam o avião. Eles não tiveram que esperar muito antes que seus inimigos passassem pelo portão do portal. O portal brilhou brevemente quando os soldados inimigos passaram. Havia apenas 3 deles. Fim do capítulo. Capítulo 1158 Renda-se e aceite a civilização. A força de resistência esperava um exército, então eles estavam esperando que mais soldados passassem pelo portal. Mas ninguém veio depois dos 3 primeiros. Talvez eles tenham enviado negociadores, pensaram consigo mesmos. Essa é uma explicação válida para o motivo pelo qual apenas 3 inimigos entraram no avião, em vez de um exército. Então eles se concentraram nos 3 inimigos. Eles não são apenas poucos em número, mas também são desanimadores de se olhar. Parecem bonecas brancas sem cabelo, olhos, nariz, boca de qualquer espécie, lábios ou orelhas.
Eles são humanoides com 2 braços e 2 pernas, mas não têm características. Eles são tão suaves que são assustadores. Os 3 ficaram juntos no ar com os braços cruzados enquanto ignoravam a resistência de 2 bilhões dispostos diante deles. As vestes que eles usavam tremulavam ao vento. Não havia preocupação em seu rosto. Então, novamente, eles não têm nada no rosto, então não há nada que indique suas emoções. Um deles disse imperiosamente: renda-se à vontade da Aliança Suprema. A resistência é fútil. Deixe a vontade da Aliança Suprema trazer-lhe a iluminação e a civilização. Os líderes da resistência se entreolharam e acenaram para o deus Origem Stellus. Os Stellus se adiantaram para falar. Recebi notícias de que há uma negociação em andamento entre nossos líderes e os seus. Proponho que esperemos pela conclusão da reunião antes de prosseguirmos para a batalha. A besta suprema no centro disse: eu, Chique 10.736A, recebi a comissão para subjugar o plano Stellaris de ir para a Aliança Suprema, cuidar de qualquer negociação. Só vou parar quando for ordenado pela Aliança Suprema. Até então, você se renderá ou devo fazê-lo se render? Eles não queriam impedir o processo de negociação, então permitiram que ele desperdiçasse uma chance perfeitamente boa de obter vantagem. Eles acham que é outra razão pela qual não deveriam atribuir responsabilidades de corrida aos Stellus. Os Stellus são maus líderes. As bestas supremas não o ouviram. Eles não apreciaram suas boas graças por não atacar imediatamente e não deram atenção aos seus avisos. Em vez disso, eles atacaram imediatamente. O do meio atacou primeiro. Um buraco apareceu em sua cabeça lisa. Formou-se em uma boca sem lábios ou dentes. Ela então abriu bem a boca improvisada e gritou. Um lamento estridente como o grito de uma alma penada saiu de sua boca. Seu grito ressoou em todo o mundo. Era tão alto que até criaturas sem ouvidos podiam ouvir. Foi tão doloroso ouvir que a existência deles vibrava em agonia em sintonia com o grito. Quase todo mundo que ouviu isso ficou mentalmente atordoado. Mas isso não foi tudo. Seu grito criou uma onda de choque que agitou o ar. Uma onda apareceu na frente de sua boca e se espalhou para fora dela. Essa onda era um som materializado. Era um meio para ela transmitir energia. Assim, tudo no caminho da onda sonora foi forçado a receber sua energia. Seu grito fez o ar vibrar e a terra tremer. As pessoas tropeçavam onde estavam. Em parte é por causa da desorientação mental e principalmente por causa do tremor da terra. O grito logo atingiu um crescendo que fez com que os defensores começassem a explodir. Eles estavam sobrecarregados com a fonte externa de energia derramando-se incontrolavelmente em seus corpos sem o seu consentimento. Mais e mais ondas de choque se materializaram de sua boca e atingiram o exército. Foi como um tsunami fazendo com que a água do oceano subisse e abafasse tudo em seu caminho. Tudo na frente dela estava danificado. O chão rachou e virou pó por causa da vibração de alta frequência do seu grito. Os defensores que não explodiram imediatamente racharam e sangraram sua essência pelas rachaduras. Os titãs da lei que sofreram este ferimento terão uma redução na expectativa de vida, mesmo que sobrevivam a esta batalha. Pelo menos a situação deles é melhor que a dos Stellus. O grito parecia ser um único ataque, mas as vítimas que o receberam não sabiam que sofriam de mais de uma doença por causa das ondas sonoras. Fim do capítulo. Capítulo 1159 Os pobres Stellus. As ondas sonoras não são apenas vibrações e energia. Eles contêm algum tipo de ataque espiritual que está desgastando sua alma. Também contém um elemento de ilusão que reduz a sua resistência. É um ataque combinado em um único movimento. A ilusão está enfraquecendo a sua vontade de lutar enquanto os outros ataques físicos e espirituais os atacam sem parar. Os Stellus são piores do que aqueles que descamavam quando as ondas sonoras os atingiam. O grito os atingiu e eles se despedaçaram diretamente, sem qualquer resistência. Isso ocorre apenas por causa das vibrações físicas do som. Afinal, a terra é fraca para soar.
Os Stellos têm alta resistência a ataques físicos, mas as ondas sonoras estão em uma frequência que lhes permite contornar a potente defesa dos Stellos. Outras raças ainda podiam lutar e resistir, mas os Stellos eram como vidro frágil que quebrava ao menor toque. Apenas os Stellos de nível soberano ainda estavam vivos, mas não conseguiam se mover. A raça mais forte deste avião foi efetivamente neutralizada e com um ataque também. É por isso que esta besta suprema é uma das que foram enviadas para atacar este avião. A segunda besta suprema seguiu com outro ataque. 2 asas apareceram atrás de suas costas. São asas finas e translúcidas que lembram as de borboletas. Um par de antenas segmentadas apareceu em sua cabeça sem rosto e sem traços característicos. E um buraco também apareceu em seu peito. O Deus Origem ficou furioso. Ele não consegue acreditar que todos os Stellos, exceto ele, tenham sido incapacitados ou mortos instantaneamente. E isso vem de um único ataque de uma única besta suprema. Ele não precisa se perguntar por que a fortaleza caiu tão rapidamente e por que nenhuma informação conseguiu chegar até ele além do fato de terem sido atacados. Os Stellos estacionados lá não teriam sido capazes de oferecer qualquer resistência válida contra esse grito. Especialmente quando foram pegos de surpresa. E agora todo o avião está prestes a ser derrotado. Tudo depende dele agora. Ele pode ver isso mesmo que o grito não seja letal para quem é pelo menos um titã da lei e não é um Stellos. Fica mais perigoso quanto mais tempo dura e também está sendo usado para ganhar tempo para a segunda onda de ataque que certamente virá. O céu acima das 3 bestas supremas já está coberto de formigas gigantes e mais formigas ainda estão vindo do buraco dentro da segunda besta suprema. Se ele não interromper o exército que estão reunindo bem diante de seus olhos, então eles perderão. Ele voou para frente apesar do doloroso lamento ecoando por toda sua existência. Ele é capaz de se mover e lidar com o ataque sonoro porque é um deus da origem e porque não usou a habilidade divina de sua raça para se tornar um titã da lei. Ele adicionou a lei do fogo à sua habilidade divina. Ele perdeu a imensa defesa de sua habilidade divina, mas ganhou velocidade e alcance superiores para seus ataques. Mais importante ainda, isso o ajudou a superar a fraqueza de sua raça ao fogo e agora o ajudou a resistir a esse ataque sonoro. Ele usou sua velocidade superior agora, transformando-se em um cometa que percorreu o céu em direção às bestas supremas. É um cometa lento, mas ainda é poderoso e não pode ser ignorado. Ele também usou sua destreza superior para criar chicotes de lava a partir de seu corpo, que ele atacou os invasores como um chicote. Os chicotes de lava brilharam com luz como se estivessem explodindo, mas apenas aceleraram. Eles apareceram na frente da besta suprema uivante com um poder que certamente poderia dividir uma montanha ao meio. O sucesso estava bem na sua frente. Mas então alguém interferiu. A terceira besta suprema que não fez nada desde o início da batalha finalmente se moveu. Uma de suas mãos brilhou e agarrou o chicote de lavanda. Então ele rasgou com um puxão. Fim do capítulo. Capítulo 1160. Várias ferramentas disponíveis. A ação da terceira besta suprema chamou a atenção do deus Origem Stellos. Ele voltou seu olhar raivoso para a despretensiosa besta suprema. Ele disse: "Parece que tenho que passar por você." A besta suprema não disse nada. Ele não veio aqui para conversar ou conversar. Ele veio para subjugar o avião. E isso só exige que ele lute. Ele voou no ar para colidir com o deus da origem Stellos. Ele teve que passar pelas ondas de choque criadas pelo primeiro ataque, mas não se machucou. Em vez disso, as ondas de choque com as quais ele entrou em contato foram destruídas por seu corpo. Eles foram forçados a abrir caminho para ele. Isso inadvertidamente permitiu que os defensores ganhassem algum descanso e avançassem, mas logo foram afogados pelas ondas de choque que se seguiram. Eles até se arrependeram de ter se aproximado da fonte do som. O deus Origem Stellos viu a forma como seu oponente se aproximou dele. Ele sabia que tinha que levá-lo a sério.
No entanto, ele não pode liberar sua forma real com abandono imprudente ou correr o risco de quebrar o limite do reino e atrair a ira da Mãe Celestial. Então ele formou mais chicotes que atacou a besta suprema voando em sua direção. No entanto, a besta suprema não foi ferida pelo ataque. Em vez disso, sua velocidade melhorou imediatamente. Sua primeira habilidade divina poderia absorver a energia do relâmpago para acelerá-lo e capacitá-lo fisicamente, de modo que sua força também melhorasse. A besta suprema foi capaz de alcançar o Stelos voador e atingiu-o com mais uma habilidade divina. Essa habilidade torna tudo o que o Supremo toca instável o suficiente para desintegrá-lo. Quando combinado com sua energia relâmpago, torna-o explosivo. O deus Stelos Origin foi bombardeado com uma chuva de punhos explosivos. Cada contato com seu corpo criava explosões após explosões. Isso ocorreu enquanto a tempestade elétrica assolava acima deles. Então ele estava sendo atacado de 3 maneiras diferentes simultaneamente enquanto seu inimigo parecia estar ficando mais rápido e mais forte. Os Stelos não conseguiram defender de jeito nenhum. Ele não é rápido o suficiente para escapar do punho e muito menos do raio do céu e não é forte o suficiente para revidar sob o efeito supressivo do grito estridente. Mesmo quando ele conseguiu suportar raios e punhos relâmpagos para retaliar, seus ataques foram inúteis contra a defesa da besta suprema, enquanto sua própria defesa foi contornada pela explosão que ocorria dentro dele. Cada golpe estava deteriorando sua forma. Ele só poderia levar uma surra impotente. O que você está? Os Stelos perguntaram em estado de choque e um pouco de dor. Ele realmente nunca viu nada parecido com essa pessoa. Ele é um deus da origem, então sabe por que está perdendo. É porque ele tem apenas um conceito que pode usar, enquanto a besta suprema parece ter vários conceitos que se aprimoram. Ele é criativo na maneira como usa seu conceito, mas isso não se compara a ter vários conceitos à sua disposição. A besta suprema simplesmente tem mais ferramentas para usar. O pior é que os conceitos se aprimoram mutuamente, de modo que a besta suprema não tem nenhuma fraqueza. Ele é superior em força, velocidade, defesa e capacidade de ataque letal. A besta suprema ainda conseguiu explodir o exército de defensores abaixo e qualquer um que chegasse perto de onde as duas bestas supremas estavam lutando com raios. O relâmpago os penetrou diretamente e os fez explodir. Eles não têm um conceito para proteger sua existência, então um único golpe os fez explodir. Fim do capítulo. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolha, a nossa liberdade. Viktor Frankl.